continuar, né? Começar não, vamos continuar. Capitanias hereditárias, página 135 aí. As expedições, gente, colonizadoras, elas foram, na verdade, o primeiro passo encontrado por Portugal, gente, na verdade, para colonizar as terras brasileiras e tentar evitar, na concepção deles, o saqueamento do pau-brasil. Sabe o que é saqueamento? Sabe o que é saqueamento? Tipo roubar o pau-brasil. Isso, os portugueses... Não. Saqueamento é roubar, né? O pau-brasil. Na concepção dos portugueses, né? Porque os portugueses juravam que o pau-brasil, que tudo que estava aqui na terra do Brasil era deles. Ok? Professor, os portugueses não sabem nem a hora que eles estão com fome. Eles saquearam o Brasil inteiro. Aí, em 1534, o rei de Portugal, Dom João III, resolveu dividir a terra brasileira em faixas que partiam do litoral à linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Foram, na verdade, gente, 15 lotes, tá? Essas terras foram divididas em 15 lotes de terra que eram doados, tá? A pessoas de confiança do rei. Então, foram 15 lotes que eram doados a 15 pessoas, né? Do rei. De confiança do rei. Quem eram essas pessoas? Claro que eram nobres, pessoas nobres, né? Pessoas que tinham condições, nobres portugueses e comerciantes, que eram pessoas bem amigas, né? Muito amigas do rei de Portugal, né? E que tinham a mesma vontade que o rei de Portugal, que era enriquecer junto com o rei, tá? Esses lotes, essas terras, né, que se tornaram lotes, foram denominados, receberam o nome de capitanias hereditárias. Quando nós falamos hereditárias, o que vem à cabeça de vocês? O que é hereditário? Herança. Herança. De pai para filho, né? Que é tipo uma herança de pai para filho. Então, esses lotes eram passados de pai para filho. Os responsáveis por esses lotes, eles eram chamados de donatários, gente. E eles tinham a função. Vamos sublinhar aí para mim, por favor. Os responsáveis, no quarto parágrafo. Os responsáveis por esses lotes eram chamados de donatários. Eles tinham a função de administrar, colonizar, proteger e desenvolver a região. Com isso, o rei esperava resolver os problemas das invasões francesas e aumentar a exploração da terra. Então, quer dizer que as capitanias hereditárias não era porque o rei era bonzinho, vou dividir as terras porque eu gosto muito dos meus amigos e vou doar essas terras, né, para os meus amigos, porque eles são tão legais comigo, então eu vou dar um pouco das terras aqui do Brasil. Não, é porque os franceses não estavam vindo para cá, os europeus não estavam vindo para cá, para o Brasil, porque estavam interessados também em enriquecer, eles não estavam interessados às riquezas aqui do Brasil, principalmente no pau-brasil. Então, os portugueses estavam muito preocupados com isso. Então, eles pensaram e resolveram: vou dividir as terras, vou doar essas terras para os meus amigos e eles vão cuidar das terras e não vão deixar os franceses entrarem nelas. Entendeu? E vão proteger o pau-brasil para mim. Vão cuidar dessas terras para mim. Então, os franceses não vão roubar o pau-brasil. Deu para entender qual era o interesse dos portugueses? Sempre pensando neles. Então, a pessoa que iria governar a capitania, gente, recebia o título de capitão donatário. O donatário, como senhor feudal, era senhor absoluto em suas terras. Então, ele que mandava, ele que era o manda-chuva.
mas deveria prestar obediência a quem? Ao rei de Portugal. Então, tudo que o rei de Portugal mandava ele fazer, ele tinha que obedecer. A diferença maior era que, nos feudos, produzia-se apenas para o próprio consumo, enquanto os donatários precisavam produzir em grande quantidade para exportar para quem? Para Portugal. Entendeu? Para o rei de Portugal, porque ele queria enriquecer. Entendeu? Vamos aí na 136. Então, com o título, os donatários recebiam do rei os seguintes documentos: carta de doação, documento para legalizar a posse da terra, foral. O que era esse foral? Era um documento que estabelecia os direitos e deveres dos donatários. Quais eram os direitos? Usar o título de capitão-mor, capitão donatário ou donatário, fundar vilas e feitorias, cobrar impostos, explorar as riquezas da terra e distribuir terras aos colonos. Quais eram os deveres dos donatários? Mandar para Portugal 1/5 do pau-brasil e das riquezas encontradas. Colonizar a capitania com seus recursos. Os recursos eram deles e não do rei. O rei não mandava recurso nenhum. Então, os donatários tinham que se virar, tá? Colonizar a capitania com seus recursos, explorar e garantir a defesa da capitania dos ataques dos estrangeiros. No caso, quem? Os franceses. As dificuldades para administrar as capitanias eram inúmeras. Veja alguns fatores que dificultaram a implantação do sistema. A distância de Portugal, que era muito longe, os ataques indígenas e de estrangeiros, a falta de recursos e a extensão territorial. Então, tudo isso que eu estou lendo aí para vocês é importante e pode ser cobrado, tá? O período inicial das capitanias foi de 1534 a 1549. Mostrou-se praticamente sem apoio externo. Então, Portugal não apoiou em nada, tá? Mesmo assim, surgiram núcleos de povoamento. E 2 capitanias, Pernambuco e São Vicente, conseguiram uma real prosperidade devido à economia da cana-de-açúcar. Mas foi o investimento no mesmo produto, no caso da cana-de-açúcar, o motivo maior do fracasso do sistema. Cada capitania era independente, os donatários não poderiam interferir na maneira de o outro governar. Não havia um governo central para a colônia. Os problemas ou sucessos eram levados diretamente para quem? Para o rei de Portugal. Certo? Então quer dizer que o rei de Portugal falava assim: toma a terra, se vira, eu quero lucro e pronto, acabou. E é para proteger a minha terra. É para proteger as minhas riquezas. No caso, especificamente quem? O pau-brasil. Entenderam, gente? Não dava recurso nenhum e eles tinham que se virar. E trazer e mandar a riqueza toda para ele lá. Bem esperto, né? E assim foi esse processo do período colonial que nós vimos até agora. É claro que tem mais coisas para a gente ver sobre esse período aí, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram saber? É engraçado, eu não estou vendo nem o rosto da Mariane, até agora eu não vi nem o rosto da Ana Clara, não estou vendo do Vinícius. Até agora eu não vi o rosto de vocês. O que vocês estão fazendo? Não, tia, não tenho dúvida nenhuma. Vinícius? Não tenho nada. Bem, não. Deixa eu falar com uma coisa. Ontem eu estava conversando com uma professora, só um minutinho. Daqui a pouco eu volto em relação à matéria. Eu estava conversando com uma professora em relação a isso. Tem menino que põe cachorro para assistir a aula, põe o cachorro e o menino some. Põe a boneca e o menino some. Põe a parede e o menino some. Põe a luz, põe o cabelo, mas o rosto do menino a gente não vê. Vocês acham que isso é respeito com o professor que está aqui dando aula, falando? Vocês acham mesmo? Quando vocês me questionam alguma coisa, eu deixo vocês assim ao léu? Não faz isso não, gente.
Não é a primeira vez, toda vez eu tenho que chamar a atenção. Já está sendo difícil para vocês e para mim ao mesmo tempo. Vamos ter respeito com o professor, com o profissional que está aqui se virando, se desdobrando para vocês. Tá? Vamos ter respeito. Eu sei que não está sendo fácil, não é fácil para ninguém. Do mesmo jeito que não é para vocês, não é para mim, tá? Mas vamos pelo menos, enquanto eu estiver aqui, só um pouquinho de respeito. Tem menino lanchando na hora que eu tô conversando. Impressionante. Eu fico impressionada com isso. Vocês não ficam lanchando na sala de aula o tempo inteiro? Vocês não ficam o tempo inteiro com a garrafa na boca? Eu não consigo entender. Claro que não são todos, tá? Claro que não são todos. Não, quem não faz, não se inclua no que eu tô falando, tá? Quem não faz isso, tá? Eu só tô pedindo para vocês só um pouquinho de respeito, porque é ruim eu estar falando e eu não ver vocês, não ver questionamento, talvez, não ver expressão no olhar de vocês, para mim saber o ponto, até que ponto vocês estão com dificuldade, entendeu? É ruim para mim como professor, tá? Então eu só quero um pouquinho de respeito, um pouquinho de colaboração mesmo, tá? Então não tem alguma pergunta, algum questionamento sobre o assunto? Como a matéria é comprida, Não. extensa, o que eu falo com vocês, como eu sempre falo, né, de história? História, geografia e ciências, né? Toda matéria, né, gente? Dá uma lida, tá? Nesse texto e dá uma... Olha também, porque como está sendo gravada, vocês podem estar assistindo também, tá? Que é mais... Eu acho que é mais... Como é que eu vou falar assim para vocês? Acho que fica até mais prazeroso também vocês estarem ouvindo do que lendo, né? Às vezes é um pouco desgastante. Mas na hora de fazer a tarefa, vai ouvindo o que a gente trabalhou aqui, né? Só que o que eu vou fazer agora? Nós vamos, como tá a maioria que está aqui na aula, vocês vão responder aí para mim, para ficar um pouquinho menos. Qual foi a página que eu marquei? Ah, tá aqui. Vocês vão fazer aí para mim a 126 e 127, tá? Vocês vão responder, podem começar aí, 126 e 127. As demais vão ficar para casa, porque hoje a gente vai, como é extenso o conteúdo, é igual eu falei para vocês, vão ficar só com história. Porque se pegar, hoje seria matemática, né? Se eu não me engano. Se pegar matemática e história, eu acho muito pesado, tá? Conteúdo de matemática e história. Amanhã tem matemática? Acho que não, né? É língua portuguesa e... Acho que é língua Geografia. portuguesa. Isso. Mas acho que tem matemática quinta-feira, né? Quinta-feira vamos focar em matemática, tá? Aí matemática sim. Hoje eu vou passar só os exercícios de revisão de matemática para casa, tá? Talvez eu não passe agora, mas vai estar no grupo, vocês vão olhando que vocês vão ver. Tem exercícios em PDF, tá? Na folhinha, tá bom? E lá eu vou explicar direitinho para vocês só responderem no caderno, beleza? Tá bom? Não é muito, tá? Umas 3 questões. Só para vocês tirarem dúvida comigo, se tiver, beleza? Pode responder aí a 126 e 127. Qual que você tá falando? A página 127 da número 6, ela é uma pesquisa. Aí vai deixando para casa? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Não, isso aqui dá para você pesquisar até no... Você tá com o celular, né? Muitos estão com o celular. A gente faz junto, tá? Na hora que for passar a correção para vocês, tá bom? Professora, dá para pesquisar sem sair do Zoom. Tá? Se der, pode pesquisar. Dá. Tá bom? Quem der conta, pode pesquisar.
Comprou webcam, Maria Eduarda Souza? Não, tia, eu tô no celular da minha mãe. Hum. Tia, terminei. Também terminei. Tia, terminei. Quem ainda está fazendo? Eu, mas já tô na última página. Gente, todo o recado que eu mandar para vocês no grupo de estudo, que é o nosso grupo de WhatsApp, vocês dão uma olhada. Hoje eu vou mandar para vocês saberem o dia de buscar as avaliações de vocês. Juntamente com as avaliações, vai estar o caderno de redação, que nós vamos ter também produção de texto a partir de agora. Os livros, não sei se vocês lembram, uns livrinhos de. Eu até comentei com vocês ontem, eu acho. Livrinho literário que veio juntamente com os livros de língua portuguesa, né? Que nós vamos trabalhar eles. E uns outros livrinhos também que é de. Que também vem acoplado junto com os livros, eu acho que não sei se é de história, vocês vão ver, tá? Tia, mas os livrinhos do que vem no livro tá comigo, tá? Não, alguns estão na escola, eu acho. Uhum. Eu vou até olhar. Não sei se é do quinto ou do quarto ano. Eu vou dar uma olhada direito, tá? Se tiver do quinto, vão ser entregues pela tia Terezinha juntamente com as avaliações, tá?
que vão ser entregues na quinta e na sexta-feira, tá? Que vão ser entregues para vocês, para a gente começar a fazer na segunda-feira que vem, que é dia 24. Hoje ainda, até a noite, eu vou mandar para vocês no grupo o horário de prova, tá? Não precisa se preocupar. Hoje, eu tenho um período até a noite para ser mandado para vocês. Não se preocupe que vai ainda hoje para vocês começarem a estudar. Tá bom? Eu vou passar para vocês agora, lá no... Porque aqui não dá para me mandar a correção dessa tarefa que nós fizemos, que eu passei, e vou passar a correção não, a tarefa de casa, né? E